Boa noite, amigos que na nossa casa espírita está sempre nos prestigiando com sua presença, mesmo nas lives. Nós estamos fazendo estas lives dos nossos lares por conta da pandemia, mas esse evangelho acontece todas as terças-feiras na nossa casa, na Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, né? E, para tanto, nós estamos fazendo as lives para que não percamos a oportunidade de estarmos sintonizados com os ensinamentos de Jesus, com o seu evangelho de amor e podermos, assim, estar com ele em nossos corações. Né? São momentos de reflexões importantes para a nossa vida como espírito imortal que somos. Então, agradeço a todos pela companhia, pelas vibrações e que nós possamos juntos, nesta noite, estarmos vibrando, não só por nós, como por nossos lares, pelos nossos entes queridos e por todos os espíritos encarnados e desencarnados desta terra bendita que nos acolhe com seu carinho nesta encarnação. Então, para aqueles que ainda não conhecem como funciona o nosso trabalho, né, nós temos a prece inicial, depois a leitura do texto do Evangelho, que é sempre uma sequência. Aí nós teremos também um comentário, reflexões, depois um passe que é dado à distância também, depois são as vibrações e a prece final, para podermos encerrar aí este momento de luz. Antes de começarmos a nossa palavra, como eu estou dentro do meu lar, fazendo esse evangelho pela nossa casa, quero justificar a nossa bandeira aqui ao fundo. Porém, nós aqui temos o hábito de, na Semana da Pátria, né, nós tivemos dia 15 de novembro a proclamação da República, e agora dia 19 é o dia da bandeira. Nós costumamos deixar as bandeiras assim expostas, sempre fica aqui no escritório uma, fica na sacada, fica outra bandeira, porque assim é uma forma de nós homenagearmos esta pátria bendita por nos receber tão calorosamente, que nós amamos por demais. Então são as nossas vibrações de gratidão por esta pátria que nos acolhe. Quero deixar bem claro que não tem nenhum cunho de partido qualquer. É o meu partido, o nosso partido aqui do nosso lar é o Brasil, que nós amamos, independente de qualquer um que esteja no governo. É a pátria que nós abraçamos como terra amada e querida. E não esqueçamos que Jesus disse que o Brasil é a pátria é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então que nós saibamos valorizar esta pátria que nos acolheu. Então vamos dar início à nossa reflexão da noite. Para isso vamos nos colocar numa condição bem tranquila, né? Num local onde nós possamos estar sem intervenções de nenhum ente querido, para que a gente possa realmente se dedicar. Tem barulhos externos, isso daí não tem como a gente controlar. Porém, vamos controlar a nossa mente, deixando-a livre, tranquila, para podermos nos sintonizar com as vibrações de Jesus, para podermos melhor aproveitar os teus ensinamentos, fazer reflexões profundas em nossa intimidade e aproveitando esses momentos de pandemia em que estamos dentro dos nossos lares, acolhido pelo amor que nos une, que nós possamos realmente fazer do Evangelho de Jesus o nosso roteiro de vida, seguindo Jesus através do seu Evangelho de amor. Te rogamos, mestre querido amigo, que esteja conosco neste momento, nos intuindo, nos fortalecendo, para que possamos realmente compreender as palavras aqui deixadas pelos espíritos de luz
coordenados por ti, Mestre querido, e também codificado e trazido para nós de uma maneira muito clara pelo Espírito bondoso e amigo de Allan Kardec. Obrigada, Jesus, pela oportunidade que nos concede de estar aqui esta noite e nos ampare. Que assim seja. Bom, meus amigos, vamos lá. Nós estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse que nós fazemos na sequência, né? E cada semana, cada terça-feira, nós iniciamos a semana. Então, é o Evangelho da semana. É o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Nós hoje vamos falar sobre o item 5, Prodígios dos Falsos Profetas. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão prodígios e sinais espantosos, para enganarem até mesmo os escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido da palavra prodígio. Na ação teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais que escapam às leis da natureza. Estas leis, tendo sido estabelecidas exclusivamente por Deus, não há dúvida que podem ser derrogadas por Ele, quando lhe aprouver. O simples bom senso nos diz, porém, que Ele não pode haver conferido a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e menos ainda o direito de desfazerem o que Ele fez. Jesus não podia consagrar esse princípio. Se acreditarmos, portanto, segundo o sentido que se atribui àquelas palavras, que o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, que até mesmo os escolhidos seriam enganados. Disso resultaria que, podendo ele fazer o mesmo que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus. E por isso, nada provam, desde que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É, pois, necessário buscarmos um sentido mais racional para aquelas palavras. Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, não é mais do que a aplicação de uma determinada lei da natureza. É assim que a área dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que se amplia a das leis científicas. Desde todos os tempos, certos homens exploram, em proveito de sua ambição, de seus interesses e de seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam para conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos vem desacreditá-los, de maneira que o seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operarem aquilo que aos olhos de algumas pessoas parece prodígio não é, portanto, nenhum sinal de missão divina. Esses prodígios podem resultar de conhecimentos que qualquer um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais que tanto mais indigno como mais digno podem possuir. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, exclusivamente de ordem moral. Então, nessa lição, nesse capítulo especificamente, os amigos vêm nos trazendo, né? Isso daqui foi trazido por Kardec, mas que foram material colhido dos espíritos, né? Os espíritos traziam de diversos lugares e o Kardec leu e compilou para nós. Então,
aqui para a gente compreender o prodígio, o que é o prodígio, né? É extraordinário, é o sobrenatural, que nós já vivenciamos de quanto tempos atrás, né? Que a gente gostava dos fenômenos, principalmente da questão da mediunidade, nós queremos ver as coisas acontecerem, né? E hoje, quanto isso já mudou, né? Hoje os trabalhos mediúnicos são restritos, esse auxílio, essa comunicação, esse intercâmbio entre os dois mundos é feito de uma maneira mais respeitosa, porque somos nós, quando desencarnarmos, e precisamos de ter, assim, puxa, me faltou a palavra, me fugiu a palavra agora, quando nós queremos ficar assim, puxa vida, me desculpem, quando nós estamos num lugar e que nós não queremos nos expor, então nós vamos nos expor com algumas pessoas só, né? E os espíritos precisam sentir esse calor dos grupos mediúnicos. E quando isso era aberto, né? Quando essa comunicação era aberta, não que não tivesse, mas quantos espíritos não se sentiam constrangidos, né? Porque estão expondo as suas próprias vidas. E muitas vezes, e nós sabemos que aqueles mesmos falam, né, que tanto espíritos do bem como espíritos que ainda são contrários às leis divinas, né, aqueles falam, eles colocam como demônios, né, mas não são, somos nós, são espíritos que já encarnados na Terra voltam para o plano espiritual com os mesmos valores ainda longe das leis divinas, que ainda se comprazem com o mal, né? Então, tanto um como o outro, ele faz esse intercâmbio no plano espiritual, entre nós e o plano espiritual. Mas nós precisamos ouvir o que os espíritos estão trazendo e fazer hoje está difícil a coisa, hein? Vocês me desculpem. E fazer a seleção daquilo que eles estão falando. Se aquilo que o Espírito está trazendo está dentro das leis divinas. Ou se ele é só para nos iludir. Então, hoje nós já fazemos o crivo dessas mensagens para podermos realmente segui-las e saber que são idôneas ou se são de espíritos que gostam de perturbar a ordem, né? E se comprazem com isso. Hoje, com todo o conhecimento que nós temos às nossas mãos, né? Não só na literatura, mas a internet nos traz muitos recursos para isso, né? O quanto que nós já estamos assim percebendo essas diferenças e podendo assim ter esse conhecimento para não sermos enganados, né? Ele fala para nós, né, que quantos espíritos não exploram os encarnados porque se comprazem no poder, né? E as pessoas estão assim tão crentes naquilo, mas tão assim sem raciocínio nenhum, sem nenhuma lógica e seguem como se fosse uma verdade absoluta. Né? Então nós precisamos ter o conhecimento das leis divinas para saber se esses espíritos que nos trazem a palavra, ele está trazendo a palavra diante dessas leis. E outra coisa que ele nos fala aqui, que eu acho muito importante, que a gente não pode esquecer, é que o verdadeiro profeta se reconhece por suas obras, né? Suas características e que sejam exclusivamente de ordem moral. Então, assim, nós vemos aqueles que nós consideramos profetas e vamos enxergar e vamos ver as suas atitudes. E aí eu procurei no dicionário exatamente o que seria essa palavra, o profeta. Então, no dicionário fala assim, ó, que é um missionário. Não foi no... Isso daqui não foi no... Me desculpem. Isso aqui foi no livro
Quer ver que eu já pego aqui? Prodígio dos falsos profetas. Então ele fala assim para nós, ó, que os profetas são missionários que elevam a humanidade a níveis superiores e sublimes da vida. Então são aqueles que nos fazem compreender a vida terrena. Por que é que nós sofremos? Porque passamos por tantos testemunhos? Porque a dor? Porque o aprender a amar? Porque aprender a perdoar? Né? Então eles vêm nos trazer é, é, palavras de incentivo, nos acolhem, né? Então, esses são os verdadeiros profetas. E a gente sabe que a palavra é fácil, né? Então, por que que existem tantos ainda que ainda conseguem levar os espíritos encarnados para seguir alguma coisa que é tão material? Porque ainda somos crentes daquilo. E tá tudo certo, tá tudo certo. Porque não existe no mundo uma religião que seja errada. Toda religião, toda pessoa que profetiza, que a profere, né, ele é aquilo que ele precisa naquele momento, porque uma hora ele vai despertar para esses conhecimentos, porque ele vai percebendo, né, a idoneidade de quem está falando, se aquilo que a pessoa fala ele pratica, ele faz. Então assim, mas quem vem falar da doutrina espírita já é. Não, não é. Nós estamos no mesmo processo de ler, analisar, pesquisar e conversar com o grupo que é preparado para esse trabalho, né? Colocar as nossas reflexões e depois, quando nós trazemos, nós podemos trazer as nossas reflexões, sim, sem perder o que é o verdadeiro sentido que Jesus quis dizer nessas palavras, né? Então, nós não podemos jamais, né, criticar, julgar qualquer religião, porque todo espírito que dela se aproveita é porque aquela religião o está modificando, ou está atende às suas necessidades, né? Então, missionário não tem só espíritas missionários, não, né? Madre Teresa não era espírita, e Irmã Dulce também. Então, assim, não só elas, quantos de nós hoje somos espíritas, mas já participamos de tantas outras religiões e elas nos atenderam, né? Então, não existe uma religião que não seja adequada, a não ser que ela fuja das leis divinas. Não, mas se ela caminha as pessoas para o bem, se ela traz essa palavra que eleva, que dá força, coragem, ela realmente atende aqueles espíritos. E nós procuramos na religião aquela que nos atende, aquela que nos esclarece, aquela que atende às nossas necessidades, que nos mostra o caminho a seguir. Então, tá tudo certo, porque se não tivesse, jamais Deus iria permitir que essas religiões estivessem aqui na Terra, porque se não é do bem, né? Mas os homens precisam aprender a refletir. Nós, encarnados, precisamos aprender a refletir e enxergar isto, né? Então, os profetas, eles são missionários que têm essa função de esclarecer, de elevar, de trazer como é que fala? As leis divinas para o conhecimento de todos, né? E auxiliar os espíritos a fazer as transformações dos sentimentos doentios que ainda trazem na sua intimidade. Então, se a religião me desperta para isso, ela está atendendo às minhas necessidades, né? Por isso, não existe nenhuma religião ruim, né? Porque quantos podem se
que também se dizem, né, de uma religião, mas não pratica nada daquilo, do que a religião realmente prega, do bem. Não, mas ele fala que é daquela religião. Então é o homem, é o ser humano, né? Nós, como espíritos individuais que somos, que vamos também ser atendidos por ela. E não adianta a religião. Eu posso até falar, eu sou espírita, mas se eu não pratico os preceitos cristãos, se eu não cumpro as leis divinas, se eu não me esforço para modificar pensamentos, sentimentos, né? A religião é só para eu dizer que eu tenho uma religião. Porque também tem muita gente que fala assim, eu não tenho nenhuma religião. Eu vivo a minha vida segundo as leis de Deus. Acabou. Ele não precisa mais da religião como uma muleta para que, se a gente não tem a religião que nos ponha no caminho, né, nós nos perdemos. E tem muitos espíritos que não precisam mais da religião, porque essa religiosidade já está inserida no seu próprio espírito. Ele segue adiante, pratica o bem, é bom com todo mundo, é benevolente, é carinhoso, não precisa perdoar porque ele não se magoa. Né? Então, quem de nós não conhece alguém assim? Então, ele não precisa de necessariamente estar dentro de uma religião, porque ele já traz toda essa lei em si. Mas nós que precisamos, nós temos realmente que escolher uma religião onde ela vai nos atender nessas necessidades, para crescimento espiritual. A gente não pode esquecer que aqui na Terra é onde nós evoluímos. Por quê? Porque aqui é a nossa prova. É aqui que nós vamos pegar a notinha no final da encarnação. Se tivermos um 8, um 7, ou se ainda ficamos lá de nota vermelha. Né? Então, porque é a nossa prova. Por que repete-se tantas vezes as nossas dificuldades? Né? A gente fala assim, mas de novo? Porque a gente ainda não aprendeu a lição. E a bondade divina nos fica dando oportunidade de a gente perceber o que é que a gente precisa modificar. E se nós tivermos na religião que a gente abraçou, pessoas que nos orientam a enxergar e perceber essa necessidade, o que está acontecendo na nossa vida, né? Se nós temos isso, nós estamos no lugar certo. Né? E nós, quando falamos para alguém, nós falamos das coisas de Jesus, da vida de Jesus, do que Jesus nos trouxe, né? Nós também estamos falando de nós mesmos, porque nós passamos pelo filtro de tudo isso. Nós estudamos diversos livros para entender melhor, mas é isso o que mais nos toca. É a possibilidade de nós compreendermos que estamos todos no mesmo nível de crescimento. Uns estão melhores que os outros, sim, porque o que está melhorzinho vai ajudando a gente a crescer, né? Então, aquilo que eu já tenho de possibilidades de auxiliar alguém, né, eu já também estou fazendo a minha parte. E é assim na vida. Nós que conhecemos um pouquinho, temos que ajudar aquele que não conhece, desde que ele queira. Né? É como igualzinho nas profissões. Né? O médico, ele tem que orientar o paciente adequadamente, né? Porque ele conhece, o paciente não conhece. Então, é assim que acontece. Aqueles espíritos mais elevados, que já têm maior desenvolvimento da sua moralidade, dos seus conhecimentos, né? Ele auxilia a nós a seguirmos, a percebermos que nós podemos também fazer da mesma forma.
não é? Então a gente vê como Chico Xavier, né? Olha que exemplo de vida ele nos foi, né? E vai servir para nós como exemplo por muito tempo. E aí nós temos também Divaldo Pereira Franco, né? Que já de idade não tem, não está sempre disposto a auxiliar, está sempre disposto a fazer as coisas, a dar as suas palestras, auxiliar esses espíritos. Tem a Casa do Caminho que ele cuida com tanto cuidado e com tanto amor. Então nós temos, e tantos outros, né? De Luca, Haroldo Dutra, que também se dedicam a estudar e a nos orientar com suas palestras maravilhosas, que nos faz ter reflexões importantíssimas. Mas eu preciso estar disposto para isso, né? E realmente querer, porque ouvir uma palestra e falar assim, ai, que coisa mais linda, como ele fala bonito, como ela fala bonito. E depois a gente não aproveita nada daquilo. Não adianta falar bonito se não toca meu coração, né? Tem que tocar, porque quando toca meu coração, eu desperto para alguma mudança que eu preciso fazer, né? Então não é só a beleza das palavras que a gente ouve, mas é o que aquelas palavras podem trazer de reflexão para a minha vida, como espírito imortal que eu sou. E que estou num processo de evolução aqui na vida terrena. E nós, né, eu falei a respeito da nossa pátria querida, né, do nosso Brasil. É uma bênção, né? Onde nós nascemos, a nossa ambientação reencarnatória é ela que nos alimenta para nós podermos caminhar, nos elevar e nos imanta, né? Também. Agora, como que eu vivo nesse meio em que eu fui convidada a reencarnar? Né? Nós temos que ter isso na nossa mente e não esquecer jamais que nós todos, quando nós orientamos um filho, quando nós orientamos um neto, quando nós orientamos um amigo, nós orientamos qualquer pessoa, nesse momento nós estamos profetizando alguma coisa e temos que tomar cuidado para não colocar simplesmente as nossas palavras, mas sim as palavras de Jesus e as nossas boas reflexões também, né? Refletir, sim, mas não dar a nossa simples opinião, mas olhar na lição o que os espíritos estão solicitando de nós neste momento e que nós acordemos e tomemos cuidado para não cairmos nesses falsos profetas, nas mãos dos falsos profetas, porque são homens, né? São espíritos que tiveram encarnado assim como nós. Como o que nós seremos quando desencarnarmos? Espíritos. E eles são também espíritos. Vestido do corpo material, né? Nós vamos ser os mesmos quando desvestirmos o corpo material. Porque os nossos valores, a nossa conduta, as nossas ações, elas vão junto com a gente. Só o corpo fica aqui. Então, tudo aquilo que eu adquiri de conhecimento, então se eu fui bom, eu vou continuar sendo boa lá. Agora, se eu não fui muito bom, eu vou continuar do mesmo jeito quando desencarnar. Porque a gente não muda porque desencarnou. Ninguém virá santo porque desencarnou. Não, nós vamos continuar sendo os mesmos. Se não despertamos, vamos despertar em outra oportunidade, né? Então, essas são as minhas reflexões a respeito desse prodígio dos falsos profetas, do cuidado que nós temos que ter com as nossas palavras, né? Com o que a gente diz. Ouvir mais e falar menos é muito importante na nossa vida, né? E saber o que falar, conhecer para falar, né?
porque, como eu disse, a literatura sobre Jesus é vasta, sobre as leis morais é vasta. Nós encontramos ela detalhadamente no Livro dos Espíritos, que lá mostra o que fazer. E o Evangelho de Jesus são as leis divinas, é o como realizar o que o Livro dos Espíritos nos sugere fazer. Por isso eu falo, ele é nosso receituário de vida. Deve ficar conosco dia e noite para que a gente possa usufruir dessas lições maravilhosas em todos os momentos da nossa vida. E quando a gente precisa abrir o livro, nós achamos uma palavra que nos impulsiona a modificar a nossa vibração. E isso nós precisamos buscar no Evangelho de Jesus. Então, meus amigos, queridos, companheiros de tantos evangelhos, vamos dar continuidade à nossa tarefa da noite, fazendo agora, vamos partir agora para o passe, né? E lembrando que nesse momento do passe, nós não devemos pensar nas outras pessoas, nos nossos entes queridos, em ninguém. Nós devemos pensar em nós. Pensar em Jesus para que ele venha junto de nós trazer todo o benefício que o passe traz para cada um, tá bom? Então vamos neste momento nos colocarmos num lugar bem tranquilo, se a gente não está, buscando na nossa mente a figura de Jesus, esse mestre querido, que com o seu olhar sereno se aproxima de nós, com seus braços abertos nos acolhe num abraço suave, fraterno, amoroso. Vamos permanecer nos braços de Jesus, enquanto recebemos dos nossos amigos encarnados e desencarnados o passe que nos beneficia, que nos reconforta, que nos acolhe. Vamos permanecer com Jesus. E depois de recebermos tantas bênçãos, depois de sentirmos esse abraço caloroso de Jesus, vamos rogar a Ele que envolva o nosso lar nessas mesmas vibrações amorosas, para que a luz, a paz, a harmonia e a alegria ali se instalem. E atenda também as necessidades dos nossos entes queridos que em nossos lares se encontram. Que cada um receba segundo suas próprias necessidades. E agora, vamos pedir a Jesus que possa também ir aos lares dos nossos entes queridos,
fortalecendo, amparando, envolvendo a cada um, envolvendo os seus lares em muita luz e em muito amor. E nós, Senhor, tão gratos por tudo que recebemos, doamos para Ti um ramalhete de flores que simbolizam toda a nossa vibração de amor e de luz. Para que se possam unir a tantas outras orações, se expandindo por todo esta terra bendita, que nos acolhem com o Teu amor, Jesus, que nos acolhe na encarnação, que nós possamos contribuir para que toda a humanidade terrena, de encarnados e de espíritos desencarnados que compartilham conosco a vida na Terra, se sintam amparados e fortalecidos por estas vibrações amorosas. E que todos se sintam acolhidos, Jesus, e envolvidos por esta luz. E te rogamos, Jesus, ainda mais, uma vez, que envolva o nosso Brasil, esta pátria amada e querida, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, como dissestes, que o teu coração estava ligado a esta pátria bendita. E que nós, Senhor, possamos também ser gratos pela oportunidade de aqui reencarnar. E que façamos por esta pátria, por esta terra que nos acolhe, o melhor de nós, por todos os encarnados e desencarnados que aqui vivem. A nossa gratidão imensa, Jesus, pela oportunidade de estarmos nesta terra bendita. E como somos, Jesus, tão necessitados ainda, te rogamos mais uma vez que esteja conosco por toda esta semana, porque tudo faremos para estar contigo também. Que a tua paz reine em nossos corações, hoje e sempre, Jesus. Que assim seja. A nossa imensa gratidão por este momento de luz, por estarmos todos juntos podendo vibrar por esta humanidade, neste momento tão especial que está sendo para todos nós um novo viver na Terra. Esta pandemia está fazendo com que nós aprendamos a uma nova forma de vida, a uma nova forma de amar uns aos outros. Não esquecendo, lembrando ainda mais, que esse evangelho acontece em todas as terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. Cada dia um companheiro da nossa casa realiza este evangelho, trazendo suas reflexões, que cada vez mais vão esclarecendo e vão nos tocando para podermos realmente fazermos a diferença para nós mesmos, sermos melhores que nós mesmos.
de nós mesmos, pois cada dia de aprendizado é um novo dia, é uma nova luz, é um novo crescimento para cada um de nós. Muito obrigada pela oportunidade que a casa me dá de fazer esse evangelho e até a próxima semana, se Deus assim o permitir, e que a paz de Jesus esteja em nossos lares. Um grande e forte abraço a todos. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho e pelas vibrações.